Lula, a presidenta Gleice, estamos aqui na TV PT e na página do PT Nacional. Agradecer muito ao DCM, ao 247, que sempre repercutem essa rede em defesa da vida. Agradecer os movimentos sociais, sindicatos, deputados estaduais, vereadores, os nossos colegas de bancada, deputado federal, deputadas federais estão compartilhando. E hoje nós temos dois convidados muito especiais, duas grandes lideranças da política brasileira, dos movimentos sociais, da história do Brasil, dos vários enfrentamentos pela democracia e, sobretudo, do enfrentamento daquilo que é uma das questões que estruturam as desigualdades no Brasil, que é a luta antirracista que nós temos que fazer permanentemente. Tenho uma saudação, a alegria de ter aqui a minha colega de bancada, de Comissão de Seguridade Social e Família, de luta conjunta do SUAS e do SUS, a primeira senadora negra da história da República, hoje nossa deputada federal, querida companheira Benedita da Silva, nossa pré-candidata a prefeita do PT na cidade do Rio de Janeiro, já está despontando com muita força. Como é que vai, Bené? Bom dia! Olha o som, o microfone, Bené. Libera o microfone aí. Vamos liberar o microfone da Bené, gente. Bom dia, Padilha. É um prazer poder estar aqui com você também na nossa TV, falando nesse momento, te agradecendo muitíssimo, porque é um debate que está sendo necessário nesse momento e você, como grande companheiro e aliado, estamos juntos. Grande Bené, uma grande expressão lá no Congresso. Bené, quando sobe, vou chamar outro grande companheiro, que é o Douglas Belchior, que já foi candidato a deputado federal, inclusive. Não desista na primeira vez, queremos que seja mais vezes, viu, Douglas? E Douglas Belchior é uma grande figura do movimento negro, talvez uma das grandes expressões aí dessas novas lideranças do movimento negro que surgiram. Um grande companheiro, traz muita reflexão, pensa muito a organização dos movimentos e já, como eu disse, já foi candidato a deputado federal pelo PSOL. Estamos muito felizes. Ô, Douglas, só quero dizer que quando a Bené sobe naquela tribuna, ali na Câmara dos Deputados, aquela Câmara estremece. Você acha que um dia vai ser parlamentar, por conta, você já buscou uma vez, né? Você não desista. A gente precisa cada vez mais que o povo negro ocupe esse espaço na política, cada vez mais os partidos de esquerda têm que dar protagonismo para lideranças negras. E saiba uma coisa, quando a Bené sobe naquela tribuna, as coisas estremecem. Eu falo, a Bené é a expressividade por si só, ela só já está lá, já está expressando. Eu quero saudar aqui o Douglas Belchior, que aceitou esse convite. Bom dia, Douglas. Bom dia, Padilha. Muito obrigada pelo convite. Eu me senti honrado de ser lembrado aí para partilhar com você das nossas experiências aí de luta nesse último período. E que honra estar aqui com Benedita. Eu sou professor de História, minha formação é em História e eu sou militante de movimento negro desde a adolescência, né? Então, a Benedita, ela é uma figura da história do Brasil, é alguém que vai ficar para sempre. E a história dela, assim, Benê, me perdoa dizer, você é uma personagem das minhas aulas em cursinho popular desde que eu comecei, né? A ideia do resgate das grandes figuras do povo negro, de luta do povo negro, Benedita figura entre elas, né? A história da Benedita nos anos 80, aquela candidatura de 82, o que significava em 1982 uma mulher preta da favela evangélica ser candidata. Hoje, parece que, assim, esse tema ele é muito forte hoje, mas os movimentos negros trabalham isso a vida inteira, né? A vida inteira. E que honra para mim poder, assim, partilhar de momentos ao lado da Benedita. Já tivemos momentos juntos lá na Câmara, nessa atuação da Coalizão Negra por Direitos. Ela, Vicentinho, Paulo Paim. Então, para mim, é como, Padilha, é como você encontrar os seus grandes ídolos, sabe? Aquelas pessoas que você coloca a foto na parede do quarto e depois, em algum momento, fazer alguma coisa com elas, conhecê-las, bater papo, trocar ideia. Então, é assim que eu sinto, cara. Muito obrigado.
Para mim também, viu, Douglas? Poder conversar com a Benedita e com você aqui, eu me encontrando também com grandes ídolos da política, dos partidos de esquerda, dos movimentos. E eu queria puxar por aí, gente, assim, começando essa conversa, Bené, Douglas, uma coisa muito surpreendente, eu até tenho um projeto de lei nesse sentido, né? É uma tentativa de não dar visibilidade sobre o impacto da Covid-19 sobre a população negra, né? Vários estudos já têm explicitado a situação, mas aparece pouco na grande imprensa. Vários estudos têm mostrado que nas grandes cidades, onde se já faz essa avaliação das grandes cidades, a grande maioria das mortes foi na população negra. Se a Covid-19 ela começou na classe alta, né, o pessoal que tinha ido para a Europa, para os Estados Unidos, a primeira morte do Brasil, que aqui em São Paulo, já foi de um porteiro que trabalhava no condomínio dessa classe alta, e a primeira morte no Rio de Janeiro já foi de uma empregada doméstica que trabalhava numa casa de um casal que sabia que estava infectado, sabia que estava em quarentena, não falou para essa empregada, manteve a obrigação da empregada aí todo dia na casa deles, ela se infectou e infelizmente morreu. Vamos começar pela Benedita e depois para o Douglas. O seguinte, a minha pergunta é essa: qual que é a avaliação de vocês em como que a Covid-19 aprofunda a desigualdade no Brasil, escancara a desigualdade e o racismo estrutural que a gente tem no nosso país? Benedita, começando com você, querida. Padilha, eu começo primeiro saudando o Douglas, que eu acabei não saudando o Douglas, e é um prazer poder estar com ele. Eu começo dizendo que a coleta de dados racial só foi possível a partir de abril, quando houve uma grita do movimento negro, porque eles não estavam fazendo isso, né? E queriam salvar a economia. Né? Salvar a economia significar, neste momento, não salvar a vida. Então, nunca teve esse interesse de reduzir essas desigualdades. E quando o Covid chega, né, o coronavírus, ele vai pegar uma situação que se agrava a cada momento, né? A falta de acesso que a população negra teve já no início, né, acesso à questão do álcool em gel, à água, a habitação, as condições habitacionais da maioria da população negra são nas favelas, são nas periferias, né, nas quebradas, como diz vocês aí, de São Paulo. Então, o negro ele é altamente prejudicado, negros e negras, porque esse momento, Padilha, é bom que a gente resgate uma coisa que as pessoas não entendem, né? A dificuldade do isolamento social para a comunidade negra, vamos assim dizer. Por quê? O negro, ele, dadas as dificuldades, né, de empregabilidade, de tudo, ele tem mais medo de perder, na verdade, o emprego do que propriamente arriscar a sua vida, que ele tem que levar pão para casa, é uma mãe solteira, é alguém que precisa realmente de ter uma assistência, mas não tem, se não for trabalhar, não vai. Então, se não tem governo para respaldar e dar, como nós fizemos lá, é impossível, né? É impossível, Padilha, que essas pessoas tenham a cobertura que precisam. Então, o racismo, na verdade, Padilha, é um crime perfeito, porque, independentemente da sua classe social, se você é negro, se você é negra, independente da sua classe social, ele vai atingir aquele que tem mais vulnerabilidade. É o caso da favela, da periferia, né? Do trabalhador e trabalhadora assalariado. Isso acontece, né? E à medida que você tem uma subida numa outra classe, você já registrou que ele tem outras dificuldades, né? Se puder nos contaminar, seria muito bom.
Você coloca duas coisas aí incríveis, fantásticas, né? Que é o fato das duas mortes que aconteceram foram o quê? De trabalhadores e trabalhadoras assalariados, e as trabalhadoras domésticas até agora não conseguiu auxílio emergencial, estão obrigadas a trabalhar. E a maioria delas, nós sabemos que são mulheres negras. Então, o que nós temos é uma grande segregação racial colocada nesse momento, e nós precisamos ter essa coleta de dados raciais para enfrentar esta pandemia. Porque, imagine, assim concluo, a maioria das pessoas que estão contaminadas, eles dizem assim, a maioria dos contaminados é de uma classe A e B. E a maioria das mortes são que classe e que raça? São dos negros e negras, estão morrendo mais, e agora somado aos indígenas, que estão uma coisa bárbara e evidente. Então, nós temos que enfrentar essa situação. Você sabe que a gente tem uma série, eu vou falar mais adiante, né, de questões das quais, na área da saúde, nós temos que enfrentar, mas a população negra é a mais prejudicada nesse momento, nessa conjuntura da pandemia. Grande Bené. A Bené já trouxe, pessoal que está nos acompanhando, uma informação que vem do estudo que a Fiocruz fez na cidade do Rio de Janeiro, que é impressionante, que mostra isso que a Bené falou. Até o mês de abril, começo de maio, a maior parte dos infectados confirmados estavam ali nos bairros da classe alta, classe média alta, porque é quem tinha acesso ao exame para confirmar, inclusive, que estava com a Covid-19. O pessoal que tinha ido lá para o hemisfério norte, para a Europa, para os Estados Unidos, por onde começou a pandemia, voltava para o Brasil, conseguia ter acesso ao exame, então a maior parte dos confirmados estavam ali, ou seja, tinha acesso ao exame. Mas o maior número das mortes nos bairros da periferia, onde tem grandes concentrações de favelas e comunidades no Rio de Janeiro, grande maioria da população negra, ou seja, o que a Bené dizendo, né, o pessoal, a grande maioria da população, e sobretudo a população negra, não tem acesso ao serviço de saúde, não tem acesso ao exame, né? Com isso, confirma menos o número de infectados, mas acaba sendo confirmado quando já tem a morte desses casos. Bené, muita gente já escrevendo aqui, se começou a falar, o pessoal já começou a comentar. A Rosa Azevedo falou, Rio de Janeiro precisa receber de volta a guerreira resiliente Benedita. É um exemplo vivo de parlamentar correto e fiel. A Graciane falando aqui, estamos nessa luta, Bené, você nos representa, você representa a população negra, pobre e periférica diante do Covid-19. O Douglas Belgal falou que é professor de história aqui, tem uma professora Ismene, do PT de Catalão, em Goiás, já disse, estou aqui, sou professora também. E a Cacau Nicolau, que é da Brasilândia Pé de Socorro, aqui da nossa cidade de São Paulo, que é o bairro, o distrito que teve o maior número de óbitos até o começo de junho. E eu queria passar para o Douglas, comentando um pouco uma frase que a Bené falou, Douglas, queria que você completasse. Esse debate que eu estou falando, o Covid-19 ele escancara o racismo estrutural no nosso país, e a Bené falou uma coisa seguinte, que eu sei que é um tema que você trata sempre, né? Que a população negra, na sua grande maioria, o medo do risco de perder a vida já é uma coisa do cotidiano da população negra. Sair de casa com risco de perder a vida já é uma coisa do cotidiano. Por isso, sai de casa mesmo para buscar renda nesse momento. Você acha que isso aumenta a exposição, né? Esse debate aumenta a exposição da população negra à Covid-19, e esse é um dos motivos possíveis do impacto ser maior, Douglas? E queria que você comentasse um pouco isso, o quanto você acha que a Covid-19 escancara no Brasil. Depois não vamos falar no resto do mundo, porque outros países também se foi escancarado o racismo estrutural no nosso país, Douglas. Não tem nenhuma dúvida. Você imaginar, Padilha, que o planeta estava paralisado por conta da pandemia. O único fenômeno suficientemente capaz de atravessar a pandemia, atravessar enquanto tema mobilizador, foi o conflito racial a partir do que aconteceu nos Estados Unidos. Ou seja, o planeta parado em relação à pandemia, por conta da pandemia, o racismo o atravessa. Ao atravessar com o debate de George Floyd, relacionado à violência policial,
ficou extremamente constrangedor não observar outros aspectos. O aspecto relacionado ao racismo atravessando a pandemia, ou o racismo relacionado à Covid, é explícito, só que isso não estava colocado na mesa de debate. Bem disse Benedita, o movimento negro, com apoio de parlamentares como ela própria, gritou para que a gente pudesse ter acesso a informações com dados raciais, porque a gente sabia que isso atingiria de maneira diferente a população negra. Porque a pandemia, quando chega no Brasil, Padilha, e tem a ver, diz respeito à sua área de atuação, no qual você é especialista, essa pandemia, Benedita, poderia encontrar um ambiente menos sensível, menos fértil para a desgraça. Se o nosso país fosse um país que tratasse, por exemplo, saúde pública com seriedade. É óbvio que uma doença como essa, que afeta a todos, que é letal, que é altamente contagiosa, traria danos. Agora, se a gente tem um país melhor estruturado, a tempestade afeta menos. Certo? Então, se uma pandemia como essa chega num país estruturalmente racista, como já foi dito, em que as condições de vida são extremamente diferentes para o segmento negro brasileiro, onde as casas não têm saneamento básico, onde as pessoas trabalham de maneira precarizada, são autônomas na sua maioria esmagadora, onde o serviço de saúde público já não atende em momentos fora de calamidade. Né? Aqui em São Paulo, por exemplo, Benedita, no começo do ano a gente estava denunciando, o Padilha sabe disso, o desmonte do SUS e do Serviço da Assistência Social promovido por uma aliança espúria do Bruno Covas, prefeito de São Paulo, com o governador. Ele demitiu centenas de profissionais da área da assistência social e estava fechando postos de atendimento, Padilha. Isso era janeiro, fevereiro, no Rio também. Então, quando a pandemia chega em março, esses hipócritas desses governadores postam como defensores, com uma postura até, naquele momento, antagônica ao do presidente Bolsonaro, né, que é um monstro desvairado mesmo, mas assim, você tinha aquela postura hipócrita do Dória, por exemplo, aqui em São Paulo, dizendo, não, aqui a gente vai obedecer a orientação da OMS e tal, sendo que ele tinha acabado de dar mais um passo para destruir os postos de atendimento de saúde pública e assistência social, certo? E quer dizer, o ambiente que a pandemia encontra, ela é completamente propícia para a barbárie no Brasil, não é? E é óbvio que a barbárie no Brasil afeta aqueles historicamente já afetados. Então, a gente já, desgraçadamente, previa essa situação toda. Isso só se agrava porque, primeiro, o governo central não promove políticas, pelo contrário, ele é contra as políticas de enfrentamento à pandemia. Foi assim enquanto os governos estavam numa linha de orientação diferenciada. E as políticas, as poucas que foram colocadas em prática, não atingiram o nosso povo, o povo que mais precisa. Quantos milhões que não conseguiram sequer ser atendido pela renda básica, que só saiu de novo, graças ao trabalho incessante de parlamentares como a Benedita no Congresso e a pressão do movimento social. Os caras não queriam apoio emergencial. Quando toparam, queriam R$200. Foi a oposição no Congresso, junto com o movimento social, inclusive a Coalizão e a Uneafro, participam de um conglomerado de movimento social aí pela renda básica emergencial, e nós conquistamos isso. Agora, não tem nenhuma dúvida, é um desafio permanente, porque os danos causados pela pandemia, Padilha, eles serão de longa duração, desgraçadamente. E essa longa duração afeta, de novo, a mesma população. Né? Então, e para terminar, concluo com isso. O Rio de Janeiro da Benedita, que, se Deus quiser, vai dar uma boa notícia para o Brasil no final do ano, nas eleições, é um espelho do que é o Brasil. Né? Quer dizer, ali no Rio de Janeiro, nas favelas, os movimentos de favelas, no auge do debate sobre racismo e da influência de George Floyd no Brasil, foram para as ruas enfrentar a violência policial. Isso tem um significado, porque, veja, a pandemia é gravíssima, e era um momento de pico da reclusão social, né? Do afastamento e tal. E o povo vai para a rua, e a gente fica assim, a gente apoia ou não a mobilização? Porque a pandemia é muito grave. Mas a violência policial também é muito grave. Lutar pela vida todos os dias é muito grave. E para um morador de favela, que enxerga na sua frente um policial de 2 metros de altura, armado até os dentes,
É óbvio que aquela violência é muito mais presente na vida dele do que a pandemia, que é um vírus invisível, de repente não vou morrer um parente ainda, ninguém foi afetado ainda. O impacto da violência cotidiana na vida real é muito maior. Então, o cara, é muito mais letal a minha vida, a ação da polícia, do que o vírus. E ele toma as ruas. Quer dizer, a violência cotidiana brasileira, muitas vezes, aparece muito mais grave do que até uma pandemia que para o planeta inteiro. Tamanha violência do que significa a diferença social e as injustiças no Brasil. Douglas e Bené, eu vou fazer uma pergunta que o pessoal fez aqui. Quem mandou essa pergunta aqui foi o Marco Aurélio. Que é uma pergunta, acho que vocês, os dois, certamente são uma das grandes pessoas para ajudar a gente a dialogar sobre isso, né? A pandemia no espaço das comunidades, da população mais vulnerável, né? Eu acompanho muito isso aqui em São Paulo, mas aonde a gente vai debatido muito, tem também, ao mesmo tempo, despertado uma ação muito forte nas comunidades de solidariedade, de organização. O Douglas citando aqui, né, aquela situação no Rio de Janeiro, inclusive o pessoal lá, a organização popular, organizando para distribuir cesta básica, arrecadar, e a polícia agindo sobre isso. A Bené fala várias situações sobre isso para a gente. E a pergunta que estão fazendo aqui é o seguinte: em vários países, por exemplo, a organização religiosa, seja de matriz africana ou mesmo o mundo evangélico, né, tem um papel importante, quer dizer, todo o papel fundamental que a organização evangélica teve, por exemplo, no debate do racismo nos Estados Unidos. Grandes lideranças surgiram daí, né? Tem um papel decisivo para a afirmação do povo negro nos Estados Unidos. Aqui no Brasil também, né, historicamente, você tem um papel muito importante. Você é uma das expressões disso, Bené. E outras organizações populares aí no campo da cultura, né, essa coisa dos cursinhos populares, ou seja, o debate sobre educação, do acesso à universidade, ou seja, a coisa do ProUni, das cotas, gerou na periferia uma demanda de como garantir o acesso a essa universidade, e também com isso, a partir, inclusive, disso, uma nova organização política, essa coisa da disseminação dos cursinhos populares, tudo. Então, a pergunta é essa, que ele faz o seguinte: Bené e Douglas, como é que vocês estão vendo essas organizações que estão lá na periferia, estão na comunidade, que tem uma forte presença da população negra, então, organizações evangélicas, organizações relacionadas à matriz a religiões de matriz africana, organizações culturais, onde tem o hip hop, tem a turma do sarau, tem de tudo ali da cultura periférica, essa coisa dos cursinhos populares. Como é que vocês viram essas organizações, a atuação delas na pandemia, e em que medida vocês acham que daí pode surgir ou fortalecer novas organizações na periferia, que é um debate que a gente tem feito, que a esquerda está muito distante da periferia o tempo todo? Vamos começar com a Bené, que tem um diálogo permanente, inclusive, com o mundo evangélico, né, e depois passar para o Douglas. Olha, Padilha, você coloca uma questão aí que ela já vem lá de trás, né? Que é o que eu chamo de narrativa de compreensão, porque nós não somos iguais. Nem todos os pobres são iguais, nem todos os negros e negras são iguais. Nós temos a mesma luta e queremos, né, estar envolvidos em todas aquelas lutas que nos diz respeito. Então, faltou-nos até agora uma narrativa da qual pudéssemos unificar alguém. Eu vi uma coisa, e aí eu sou obrigada, até porque o Douglas falou, em 1982, quando eu fui candidata a 92, aliás, 82 fui para a vereança, a prefeita da cidade do Rio de Janeiro, eu via uma coisa que unificou, mas unificou de uma tal forma no Rio de Janeiro que nós tínhamos que dar continuidade. Aí não era só o nosso partido. Eu acho que não só o PT, sabe? Todos os progressistas tinham que dar continuidade nesse trabalho. Sabe por quê?
porque foi um momento positivo e não negativo, como é agora, como a mobilização se dá em torno da defesa. Estão matando os negros, estão matando a juventude, está passando fome, está desempregada, então está sofrendo violência cada dia doméstica, então não é por isso. Mas as pessoas só faziam assim, ó. Eles não falavam mais que ia votar, já não tinha maneira, eles só passavam perto da gente e fazia assim, ó. Que era o quê? A negona, é ela, entendeu? Porque naquele momento a gente tinha uma química. E naquele momento nós colocávamos também da importância de nós estarmos dentro da narrativa e discutir com a cidade, porque senão a cidade ia se tornar o que a cidade é hoje. Se tornou realmente. Por quê? Não houve investimento na negrada, tá? As milícias começaram a tomar conta, o poder público não teve pulso, evidentemente, para evitar que isso acontecesse. Então, nós começamos a ver aumentar o índice de violência, consequentemente. Olha quantas coisas foram acontecendo, porque nós não conseguimos, naquele momento, unificar. Naquele momento tinha candomblessista, naquele momento tinha evangélico, naquele momento tinha todo mundo, né? Todo mundo. E, apesar de ter toda essa gente no PT, nós não conseguimos ter uma narrativa para fora, entende? E como fazer isso? Não tem outro jeito, senão nós falarmos a linguagem desse povo, a linguagem que esse povo entende. Eu não posso, evidentemente, achar que as pessoas são ignorantes porque elas não estão no partido que eu estou, ou então porque ela não pensa como eu penso. Não. Elas têm a sociedade brasileira tem uma forma de organização da qual os estudiosos precisam, né? Os historiadores sabem bem disso. Se a maioria da população brasileira são de negros e negras, me explica como você discute economia, como você discute planejamento, como você discute inclusão, como você discute meio ambiente, como você discute todas essas coisas. E se nós temos a maioria da população brasileira de religiosos, seja no que for, é evangélica, é candomblessista, é católico, é ateu, gente que não tem religião nenhuma, né? Mas que tem princípios dos quais, pela religião, nós optamos pelos partidos políticos. Então, é preciso que haja esse investimento e essa narrativa. Então, eu vou conversar com os meus iguais, né, para que eles entendam o que eu estou dizendo, porque senão nós vamos ter uma tragédia nesse país, uma tragédia, se nós não começarmos a dialogar. Por quê? Porque como a sociedade se organiza de forma diferente, um se organiza na escola de samba, o outro na associação de moradores, o outro em partido político, o outro se organiza no sindicato, né? O outro se organiza na religião dele. A sociedade brasileira é organizada. É que a gente tem um modelo de organização. E por isso nós não alcançamos. Então está na hora da gente rever, mas está na hora mesmo. Essa nova organização, esse novo agrupamento que surge e poder fazer um histórico, né, de como alcançar nesse novo, que não é tão novo, mas nesse momento, nessa conjuntura, o que está realmente acontecendo com a sociedade brasileira, que nós já não estamos dialogando. Está parecendo uma torre de Babel, cada um falando uma coisa e ninguém se entende, mas os que falam a mesma língua estão se entendendo. É isso. Muito bom, Bené. Aqui, mais gente, viu, Bené? Roberto Perrucci dizendo: Rio de Janeiro tem a obrigação de eleger a Benedita prefeita da cidade maravilhosa aqui. Jerusael Santos Ribeiro, trazendo aqui, Douglas, assim, infelizmente as mortes foram naturalizadas, assim como o racismo no Brasil. Jerusael Santos Ribeiro falando isso. A Maria das Graças de Souza, bom dia a todos e todas. Vidas negras importam, em defesa de um atendimento de saúde humanizado. Cíntia Pliska, como não considerar as assimetrias nesse contexto que acentua as desigualdades? Temos que considerar a especificidade dos vulneráveis e cuidar, sim. Benedita, te amo, a Cíntia falando. Abraços desde Matinhos, no Paraná.
Douglas, dialogando um pouco contigo, assim, dessa pergunta, quer dizer, a pandemia também explicitou novas formas de organização ou de articulação dentro das comunidades periféricas, no campo da religião, no campo da cultura, os cursinhos populares, o pessoal dos saraus, todas essas formas. Como se aproximar, dialogar dessas formas de organização para que a gente supere não só a pandemia, mas construa uma nova cidade, um novo país? Queria te ouvir um pouco sobre isso, Douglas. Claro. Cara, enquanto Benedita falava, eu me lembrei de uma frase bonita do Frei Beto, né? Que ele disse que a cabeça pensa onde os pés pisam, né? Tem tanto significado esse pensamento, né? E as nossas organizações, Padilha, pensam com que cabeça, né? Onde é que estão os pés das nossas organizações, das nossas instituições, dos nossos partidos? Porque Benedita bem sabe disso. Organização popular, luta pela sobrevivência, nosso povo precisa disso permanentemente, não deixou de existir. Nós não deixamos, quer dizer, nós não passamos 30 anos sem ter organização social de base atuando. Pelo contrário, né, o que garantiu a sobrevivência do nosso povo, a luta política, a militância política, a organização política, talvez não desse jeitinho que nós de esquerda estamos habituados ou reconhecemos no formato, mas do jeito do próprio povo, sempre existiu, né? Não deixou de existir. As igrejas não deixaram de atuar nas comunidades, as associações de bairro não deixaram de fazer a sua atuação nos bairros, os times de futebol de várzea continuam, aonde é possível, existindo, os bailes continuam existindo. Quer dizer, essa efervescência no território não deixou de existir. Agora, a nossa organização política, que durante muito tempo vinha de lá para cá, e a Benedita é um exemplo disso, quer dizer, a Benedita não é alguém de um partido que foi para a favela. A Benedita é uma liderança da favela que foi construir e fazer política. A dinâmica era essa. A liderança surge na base e o partido, a instituição, o potencializa. E aí faz-se política a partir dessa liderança. Mas não é a movimentação de a gente ir até lá. Isso foi um equívoco fodido, assim, um equívoco que a gente está pagando muito caro por ele. Não é? A organização popular de base, ela precisa determinar e ter suas lideranças respeitadas. A elaboração que as organizações de base fazem precisam ser respeitadas. Em algum momento, as nossas instituições trataram isso de uma maneira muito utilitarista, Padilha. Porque não deixou de ter uma riqueza de elaboração, de formulação e de resistência. Agora, as referências da resistência política nesse lugar se alteraram no último período. Deixaram de ser as nossas referências, deixaram de ser as nossas lideranças, deixaram de ter nossos valores. A pandemia demonstra uma coisa riquíssima, maravilhosa para o campo popular. É de que essas organizações estão vivas. E a partir desse lugar é que a resistência mais forte foi colocada em prática. E são progressistas, cara. Assim, a maioria esmagadora das articulações, talvez não use esse nome, mas são de esquerda, porque professam nossos valores. E se estão distantes de nós, não é por culpa deles, não é por culpa das articulações, não é porque defendem os mesmos valores. E por que nós não estamos juntos? Então é um exercício que cabe muito mais para o lado de cá, do ponto de vista da instituição, do que para o lado de lá. Eu organizo cursinho, Padilha, há 20 anos, cara. Aqui, se você conhece a minha região aqui, eu moro na divisa de Itaim Paulista com Poá, certo? A região do João Antônio aqui e tal. Esse pedaço da cidade de São Paulo. O nosso cursinho popular fez 20 anos no dia 11 de agosto. Nunca deixamos de atuar. E tem várias outras organizações pelo Brasil afora com o mesmo perfil. Então, o que é que falta em nós para reconectar? Nós precisamos procurar isso do lado de cá. Do lado de lá tem, e é farto, hein? É bem farto. Bené e Douglas, vocês acham o que falta aqui? O Douglas fez uma pergunta importante aqui, né? O que falta para nós para reconectar?
Uma das coisas é um pouco isso que a Bené falou, né? É isso aqui, né? Deixar a negrada tomar conta. A ideia da identidade, que tantos criticam, né? Tem que ter a cara do Brasil, né, Benê? Qual é a cara do Brasil? Claro. Bené, como é que você está construindo, né? Tem muita gente que nos acompanha aqui, que é candidato a vereador, vereadora, candidato a prefeito, prefeita. Como é que você está construindo aí o debate do programa de governo, as suas atividades, fazendo com que isso que o Douglas puxou aqui, né? Como fazer com que a negrada, como você falou, Bené, se expresse. Você já é a expressão absurda disso, mas se expresse no debate do programa de governo, na elaboração do programa de governo, das discussões todas que estão sendo feitas durante a campanha. E que pautas antirracistas vocês acham que vão ser debates importantes nas eleições municipais esse ano? Começando com a Bené, depois passar para o Douglas. Depois eu volto lá para a Covid-19, que vocês puxaram um fio aí que eu acho que tá bom. Não, ô Padilha, é muito interessante porque o Douglas coloca uma coisa muito importante. A sociedade já está aí organizada, a gente sempre se organizou. Então, o que é que nós temos que ir? Nós temos que... A primeira aliança que se faz não é com um partido político. A primeira aliança que se faz exatamente com estes segmentos para que você possa disputar a eleição. Porque as demandas vêm deles. Claro que todo partido político tem o seu projeto político e faz o seu programa de governo. Mas esse programa de governo, se não for compartilhado, você não discutir esse programa de governo, as pessoas não se sentirem dentro desse projeto, elas não estão nem aí. Elas não estão nem aí e você não pode tornar a sua campanha apenas numa campanha eleitoral, porque nós temos que enfrentar situações estruturais, né? De exclusão, de racismo, de homofobia, de um monte de coisas, né? Que faz parte das pessoas. A cidade é o quê? São os seres humanos. Então, é importante que a gente dialogue, e é o que eu estou fazendo. Dialogando com todos os segmentos. A gente dialoga com segmentos religiosos, no plural, a gente dialoga com os outros segmentos que não são religiosos, você dialoga com os negros, você dialoga com os brancos, você dialoga com as mulheres, você dialoga com os homens, para que esse programa que eu estou apresentando para a cidade seja parte deles, não minha, não do PT somente. Ele sabe que a polícia bate na porta dele. Ele não é um cidadão igual aos demais, não tem um tratamento igual aos demais cidadãos. O que eu tenho que apresentar para a cidade? Primeiro, uma segurança social, que é você estar na comunidade e trabalhando. Você tem que trabalhar a cultura da comunidade, a questão da solidariedade, você coloca aí na sua fala, você tem que cuidar dessa economia solidária que existe nas comunidades. Você tem que criar as cooperativas para as comunidades. Aí alguém pode dizer, mas você só está falando dos negros, das negras e das comunidades. É onde estão a maioria da população. É essa população que também constrói o edifício, que dá aula na universidade, que está cuidando agora da pandemia nos hospitais. Você olha lá quais são as pessoas. Olha a cor da pele que está lá, tanto morrendo quanto cuidando. Você olha para técnico de enfermagem, tudo, você vai encontrar essa população. Então, você tem que tratar da saúde com esse viés, com esse recorte, que eu digo, racial. Eu não tenho nenhum medo de colocar isso, porque tenho consciência de que a nossa campanha ela tem que servir também para chamar as demais pessoas para essa campanha, que é a campanha antirracista. E na campanha antirracista, eu posso dialogar com os brancos para que ele possa entender o seu privilégio enquanto isso e ajudar esse combate ao racismo através das oportunidades. Eu vou conversar com o empresário da cidade, como não?
A gente vai dar recorte. Por quê? Nós vivemos isso, políticas de cotas. E foi o momento em que a negrada teve oportunidades e foi um escândalo. Tivemos com você no Ministério, tratando da saúde da população negra. Você sabe que agora nós estamos numa situação tremendamente difícil. O que eu vou enfrentar na cidade? Nós vamos enfrentar as doenças crônicas, nós temos que ver a situação dos abrigos, da população de rua, nós vamos encontrar diabetes, pressão alta, tudo coisa da negrada, problema respiratório e renal e tudo mais, e anemia falciforme, e você sabe que é preciso que a gente entenda isso. Então, eu não posso pegar uma unidade da UPA e não ter, dentro das unidades da clínica Rio, que a gente quer criar, vai criar, não ter na unidade as pessoas que cuidam exatamente e compreendam de que essas doenças são mais propensas a tais e tais etnias. Então, é assim que eu vejo, é assim que nós vamos governar a cidade do Rio de Janeiro para todos e, principalmente, por mais vulneráveis, os que mais precisam, porque eles também fazem até a festa. Sabe por quê? Aqui, no Rio de Janeiro, não vai ter carnaval. Mas não vai ter carnaval não é por causa da pandemia, não. Já teve um carnaval forçando barra, né? Você sabe que eu sou evangélico. Mas a gente tem que cuidar do Estado laico. O que é o Estado laico, gente? O Estado laico é você reconhecer o direito do cidadão e da cidadã e as suas organizações. Então, isso traz divisa, né? Isso dá trabalho o ano inteiro. O carnaval não é só aquele desfile ali que é um grande espetáculo, ninguém pode negar, mas ele tem também outras funções, ele tem sua função social. Durante o ano inteiro, é ensaio, é canto, é tudo. Né? Os rolezinhos que dão por aí na comunidade, eles também têm que acontecer, porque o rolezinho acontece também na parte de baixo da cidade. Então, é preciso que aconteça também. Então, você tem que pensar uma cultura inclusiva, uma cultura com turismo, e aí você tem que qualificar, né, toda essa população para que ela desenvolva. E você tem que ter mais, tem que investir. E qualquer tostão, qualquer R$1 que você invista na cultura, você tem um retorno imediato. Então, penso assim para a cidade. Aí se trata da escola, que tem que reformar, você trata da qualidade do ensino, tira a escola sem partido de dentro das escolas públicas, né? Coloca os professores também com liberdade para darem aula, né? Não vai querer abrir agora na pandemia as escolas, né? Sem que ainda nós tenhamos a certeza absoluta de que não vai haver um boom de contaminação. Eu vejo assim e vou fazer assim na cidade do Rio de Janeiro. Muito bom, Bené. A Bené trouxe um tema que eu vou botar na outra pergunta, que é sobre essa coisa do racismo institucional no SUS, né? Vamos pendurar aqui para discutir depois disso, mas Douglas, queria ouvir um pouco você, assim, muita gente que é candidata a vereador, vereadora no país, que nos acompanha, gente que está em programa de governo dos municípios, candidata a prefeito, prefeita. Pautas antirracistas, você acha que são fundamentais estarem nos programas de governo do município, nos compromissos das candidatas, candidatos, nesse momento, pensando o município e a cidade, Douglas? Sim. Eu quero agradecer de novo o privilégio de estar aqui, porque ouvir a Benedita é maravilhoso, né, velho? Você é louco. Além de ser emocionante, e tem uma coisa no que a Benedita falou agora, que é fundamental, é não ter medo de exercer a maioria que nós somos. Quando a gente está falando de problemas do povo negro, nós estamos falando de problemas do povo brasileiro, da maioria do povo, e, sobretudo, da maioria dos que mais precisam do Estado na vida delas, do ponto de vista dos direitos, né? Porque o Estado, Padilha, entra na vida dos pobres para reprimir ou para negar direitos. Por exemplo, o que é o Estado na vida de uma família pobre? É a fila do SUS.
é a espera por um exame ou por um especialista no SUS. A dimensão da presença do Estado na vida dos pobres é terrível, cara. É terrível. E quando a gente tem na gestão pública pessoas comprometidas com oferecer esse serviço para os mais pobres, é fundamental para a nossa vida. Então, quando a Benedita fala que não vai abrir mão de colocar essa pauta da negritude na campanha, ela está exercendo o seu lugar de maioria. E nenhum candidato, seja branco ou preto, no Brasil, pode abrir mão disso. Não pode abrir mão disso. Porque a gente está falando sobre a maioria e a realidade do povo brasileiro. Sabe que eu dedico a minha vida, nesses anos, eu sou professor. Fidel, meu filho Fidel ligou a televisão e está alta. Fidel, abaixa a televisão, por favor. Já acorda ligando a televisão, explodindo tudo aqui na casa. Deixa o Fidel, não está atrapalhando não, deixa o Fidel. Aí, deixa cara, Fidel, aí o que acontece? Eu dedico a minha vida, eu sou professor, muitos anos na escola pública e cursinho popular há muitos anos, e o meu exercício prioritário é provocar a galera a gostar de política, a fazer política, a perceber como política é parte da vida, da nossa vida cotidiana. E o Rubem Alves é um pensador, um escritor, um poeta maravilhoso, e ele dizia assim, que ele era poeta, né? Ele escreve um texto para provocar a juventude. Pedagogo e uma grande liderança evangélica. Uma também, grande viu, liderança evangélica, exatamente. Da pesada. Rubem Alves, maravilhoso. Quem está nos acompanhando, depois pesquisa. Ele tem um textinho que ele provoca a juventude a pensar na política. Ele diz, olha, eu sou poeta. Poeta é uma profissão frágil. O poeta faz poesias sobre as praças. Já o político é um poeta forte. Ele transforma a poesia de praças em praças de verdade. E olha como é importante. Então a gente precisa do poeta e do político numa sociedade como a nossa. Não é para transformar a nossa poesia, o que a gente imagina para o futuro de justiça, de igualdade, em coisas concretas. E é óbvio que a concretude da vida é muito mais difícil, é muito mais complexa, mas ela é necessária. Então, essa dimensão do sonho, da utopia, do fazer coletivo, precisa, Padilha, ser pano de fundo de todas as nossas candidaturas do campo da esquerda. Porque a gente não pode ser um galho seco fazendo política, cara. Nós temos que ser aquela candidatura, e eu fui candidato algumas vezes, e eu nunca ganhei uma eleição, mas a gente sempre saiu maior em todas as campanhas, porque as nossas campanhas faziam promoção da vida, daquela política, Benedito, que a gente acredita. Então, o resultado da eleição não é só a vitória eleitoral no final, na hora que conta os votos. É o quanto você provocou pessoas a pensar um mundo diferente desse que a gente vive. E o quanto a gente mobiliza as pessoas para caminhar com a gente depois disso. E as nossas campanhas têm que vir, cara, com essa influência, com essa força, quase assim, que a gente chama na esquerda, né? De utopia, de mística. E nós temos que recuperar a nossa mística, cara. Isso é fundamental para as nossas candidaturas. Elas têm que representar. Eu tenho que pegar um papel e falar, eu vou fazer campanha para esse sujeito aqui porque eu acredito, porque ele é sério, porque eu conheço, porque ele é na quebrada. E se ele ganhar, vai ser como se eu estivesse lá no lugar dele. É a mesma coisa. Então, essa significação, essa identidade é fundamental. E com gente preta nesse lugar, a potência da identidade, da identificação, não é essa identidade que parte até da esquerda desclassifica, né? Não, desqualifica. Não é disso que eu estou falando de identidade no sentido da identificação, do pertencimento, do reconhecimento. É isso um pouco que Benedita, sem dúvida nenhuma, personifica, né, na política brasileira. Muito bom, gente. Para todo mundo que é candidato a vereador, candidato a prefeito aqui da esquerda, que nos acompanha, tudo, não tem como falar da maioria sem ter a pauta antirracista no meio dos programas, no centro dos programas de governo municipais. Aqui eu acho que esse é o grande recado da Bené e do Douglas. Vamos puxar ainda sobre campanha municipal, sobre saúde, Bené. Esse tema, a gente sabe que existe o racismo estrutural, que ele é, né, estabelecido aí pelas questões econômicas, sociais, históricas, culturais, e também tem um racismo dentro das instituições, né? Tem o racismo institucional está presente em várias das instituições, entre elas o SUS, entre elas os serviços de saúde, né?
Uma coisa me impressiona muito na Covid-19 é o fato a grande maioria dos que morrem no Brasil são negros e negras. Nos Estados Unidos aconteceu a mesma coisa, né? Sobretudo quando estava nas grandes cidades, Nova York, também foram os negros e negras que morreram na sua grande maioria. Um dado assustador do nosso país, né, que 80% das grávidas que morreram no mundo por Covid-19 morreram no Brasil. E os dados aí trazidos pela professora Rosana, lá da Federal de Santa Catarina, mostram que o risco de uma mulher negra grávida morrer de Covid-19 foi 2 vezes maior do que uma mulher branca. E isso puxa a discussão não só... porque muita gente fala o seguinte, isso aí é porque o acesso da população negra é menor, porque é o racismo estrutural... Mas vários avaliam que não é só isso, que dentro do SUS tem uma reprodução do racismo, a instituição do Sistema Único de Saúde. E eu queria ouvir um pouco disso, de você, Bené, e do Douglas, como a gente enfrentar esse tema, como que do racismo institucional, daquele racismo que existe dentro dos serviços de saúde, ou seja, muitas vezes o negro negra consegue acessar e sofre racismo dentro do serviço que ele acessa. Como a gente enfrentar isso, o quanto que vocês sentem isso, o quanto que vocês ouvem disso dos movimentos, né? E como, pensando aí de novo, campanha municipal, como pensar dentro dos programas de governo isso, né? Uma das coisas que a Bené falou, uma das questões é o profissional de saúde ser negro, ter médico, médica negra, gerente de unidade negro, né? Uma das questões é essa. Queria ouvir um pouco de vocês aí sobre esse tema do racismo institucional no SUS. Eu me lembro que quando eu era ministro da Saúde, a Bené lembra disso, não sei se o Douglas sabe disso, a gente foi fazer uma campanha contra o racismo institucional no SUS. Teve o Conselho Federal de Medicina veio criticar, veio falar que não, que estava chamando todo mundo de racista. É isso mesmo. Tem racismo institucional no SUS, é isso mesmo, gente. Acordem, né? Bené. Padilha, eu vou aqui te condecorar o melhor médico e ministro da saúde que esse país já teve. E vou plagiar. Nunca antes na história do país teve um ministro como você. Por quê? Por entender e enfocar realmente essas coisas. Nós estamos falando em defesa da vida. E eu quero falar sobre o trauma de um maltratamento de alguém que está se sentindo mal. Vamos levar assim, deixando a coisa bem transparente, sabe? Bem transparente. Não vamos usar nenhuma palavra sofisticada. Chega uma mulher negra para parir. A ela fazem 1000 recomendações. Não grita, não faz isso, sabe? Não pode. É incrível. Incrível esse tratamento. Se chega uma outra mulher que não é negra, o tratamento é outro. O tratamento é outro. Parece que essa mulher ela se identifica. E a outra que já está sentindo dores e ela percebe que estão dando a ela um tratamento diferente. Isso já aconteceu comigo. Eu não falo as coisas que eu não tenha visto. Além de ter sido auxiliar de enfermagem, trabalhei na obstetrícia por muito tempo. Trabalhei no centro cirúrgico, trabalhei na maternidade um tempão. Olha, é um maltrato. É um maltrato. E nós não podemos ter esse tipo de tratamento. E você percebe que é uma questão de raça. E não se dão conta, porque se chegar uma mulher branca pobre e chegar uma mulher negra rica, ela vai ter o tratamento diferenciado. E a outra pode ter o dinheiro que ela for, mas ela não vai ter aquele carinho, que mulher, quando está parindo, ela quer carinho ali, ou ela quer ver a criança nascer logo e tudo, ela não quer ouvir discurso de faz isso, faz aquilo, não fica desse jeito.
Quando a gente quer, como nós estamos lá com o projeto de doulas, por quê? E não passa naquela casa esse projeto de doulas? Porque vem principalmente os médicos, aí junta com a enfermagem, todo mundo acha que não, porque a mulher precisa de doulas, ela precisa de assistência, porque você não sabe como está aquela mulher naquele momento, ela precisa, às vezes ela é mãe solteira, às vezes ela tem até dinheiro, mas é maltratada, às vezes é uma série de coisas que acontece nesse momento. Então, nós vemos esse racismo institucional. Quando você chega para pegar uma informação, não falam direito, não levantam sequer o olhar para você. Agora, se você for uma pessoa branca, você tem certeza que vão olhar para você e vai perguntar: o que o senhor deseja? O que o senhor precisa? E isso é muito duro, né? E aí, quando nós vamos tratar dessa questão, aí eles falam: não, isso é chororô, é mimimi. Não, mas é verdade, é uma realidade. O tratamento é diferenciado, então existe o racismo institucional. Nós temos denunciado, e na educação, na saúde, a qualquer outro serviço, há isso. E ainda continuam dizendo: por aqui não, é por ali que você deve passar. O que a senhora está fazendo aqui? O que o senhor está fazendo aqui? Então, a gente tem que falar essa linguagem, entendeu? Para as pessoas entenderem que quando ele pratica isso, ele está praticando um racismo institucional. Ele está ali para fazer o atendimento, para falar com as pessoas. Uma outra coisa que é inaceitável: uma pessoa chegar numa unidade hospitalar e ela ser atendida pelo guarda. Não é possível isso. Ele é que vai anotar e que vai te perguntar. Não pode. Isso não pode ser. Essa não é a primeira figura que vai fazer o atendimento no hospital. E a gente vê que tem, sim, esse racismo. E isso vai passando para o corpo do servidor. Aí, é por isso que quando a gente tem um negro batendo no negro, você se assusta e fala: mas é você que se assusta. Mas ele foi formado para aquilo. Ele está identificado para aquilo. Então, identificado para quando chegar aqui, essa gente com tal perfil, você tem que dar esse tratamento, que é só essa linguagem que essa gente entende. Então, isso é muito sério. Eu falo isso porque já vi, continuo vendo e já também passei por isso. É bom a gente, nessa palestra, dar um testemunhozinho das coisas que acontecem no psicológico daquele que vai procurar os serviços públicos, além da humilhação que ele passa. E para fechar mesmo isso, olha o que aconteceu agora com essa menina. Olha o que aconteceu. O que é aquilo, gente? Que bagunça é aquela? O que foi isso? Então, a não ser... Não é só uma pessoa desinformada. Não, não é só. Eu não levo isso em conta. É como o presidente da República. Ele não é louco. Ele sabe para onde ele está indo. Não rasgou nenhum dinheiro até agora. Não se jogou de nenhum prédio. Então, ele está perfeito. Ele é mau mesmo e está fazendo isso para a sociedade brasileira. Bom, Bené, Douglas, esse tema do racismo institucional dentro do SUS e como a gente combater. Eu já vi estudos, Douglas, você já deve ter ouvido o pessoal, ou lido, tenha visto isso, que chega a calcular o tempo que um profissional fica atendendo um negro ou uma negra, um branco ou um branco dentro do serviço. Eu já vi estudos que mostram que o tempo é 3 vezes menor, ou seja, até o tempo, isso que a Bené falou, assim, de parar para conversar, para ouvir, estudos mostrando isso. Douglas, o que você acha disso, né? E como a gente enfrentar esse tema do racismo institucional dentro do SUS? É bem perverso, porque de todas as políticas públicas são importantes, né? Agora, a política pública de saúde é a que diz respeito à vida,
né, ao cuidado no momento em que nós estamos mais frágeis, que é o momento da necessidade de cuidar da saúde, né? Então, sem dúvida que nesse segmento o racismo ele aparece como algo ainda mais perverso que o habitual, né? Assim, o que é que justifica uma pessoa ter menos atenção de um médico na hora do infortúnio, na hora que ele mais precisa, por ele ser uma pessoa negra, pelo tom da pele dele, pela origem dele, e outros vários dados, índices, fruto de pesquisas. A Benedita começou falando disso, né? Tem pesquisas que demonstram menor uso de anestesia na hora do parto, quer dizer, cara, coisas que, assim, você fala, não pode ser verdade isso aqui, e é. Né? É mesmo o significado do quanto o racismo é perverso e profundo no Brasil, quanto ele é perverso mesmo. Quer dizer, quando os governos do PT fizeram a promoção, né? Foi o governo Dilma, né? Se não me engano, foi já no governo Dilma, a busca de médicos cubanos, não foi isso, Padilha? Foi já no governo Dilma, não foi? Quando a gente teve o programa Mais Médicos. Foi isso mesmo, eu era ministro. Você era o ministro, quer dizer, isso, cara, e que honra, hein? Bota num quadro essa condecoração da Benedita aí, porque não é qualquer pessoa falando isso. Quer dizer, essa ação e a reação que a sociedade, o segmento da sociedade teve em relação à acolhida dos médicos cubanos, não é porque eles eram comunistas ou de um país revolucionário de esquerda apenas. É porque eram médicos, na sua maioria, negras e negros. E eu me lembro, eu tenho aqui, Benedita, na nossa história de cursinho popular, Padilha conhece bem essa história, nós tivemos alguns estudantes de cursinhos populares que foram para Cuba fazer medicina em Cuba e que voltaram de lá formados médicos. Tem centenas no Brasil de médicos formados em Cuba, né? E aqui em Poá, na minha cidade, a gente formou 3. E eu me lembro, veja que tamanha a perversidade, que minha mãe é negra, minha mãe é uma mulher empregada doméstica a vida inteira, Benedita, né? Enfim. E ela, uma vez, eu trouxe um desses meus amigos aqui, formados em Cuba, médico, e ele sentou no sofá da sala daqui da minha casa e conversou com a minha mãe por 2 horas. Depois ele foi embora, ela falou, mas Douglas, ele parece mais um psicólogo do que um médico. Nosso povo, Padilha, não está acostumado a ter atenção, cara. Cara, que perverso isso, né? E assim, ela foi atendida num outro, quer dizer, o cara, no final das contas, ele não receitou um remédio de farmácia para ela. Ela se cuidar da cabeça, se tiver mais atividade física, se de repente ir no cinema um dia, isso pode melhorar as suas condições em geral. Política pública, né, Padilha? Né, Benedita? Política pública. É aí que entra a política. Porque se você tem um governo comprometido, você vai ter uma orientação de formação diferente para os profissionais. Não é uma coisa que você muda com uma canetada. Nós estamos falando de uma cultura histórica escravista, uma cultura histórica racista, que forma as pessoas para ela ser o pior que ela pode ser do ponto de vista racial, do ponto de vista de gênero, certo? Nós somos educados para ser o pior de nós. Um Estado, aliás, o Estado existe para regular os excessos humanos. A gente não pode ser naturalmente fazer uso das nossas atribuições, do nosso pensamento. Não. A civilização avançou para construir instrumentos para dar limites para nós, inclusive. Limites nesse sentido, cara. Se você não gosta de gente preta, é o seguinte, tenha modos. Você tem limites. Se isso se transformar numa postura pública ou em violência, você tem que pagar por isso. O Estado existe para dar limites para os horrores humanos, certo? E para promover o que nós temos de melhor e de bom. O nome disso é política. Eu deixei até aqui, Padilha, para você, por gentileza, compartilhar para quem está nos assistindo, um link da Coalizão Negra por Direitos. Eu não falo aqui o nome da coalizão, mas eu sou de uma organização que compõe a coalizão. E nós construímos, Benedito, um documento lindíssimo, que eu gostaria que você, se tivesse tempo, lesse também, que é um programa que tem 14 princípios e 25 agendas do movimento negro brasileiro, e que ele pode servir como parâmetro para qualquer candidato que queira se dedicar à luta antirracista em qualquer cidade do país. Você fique à vontade para pegar esse programinha, e lá o item 8 da agenda trata da efetivação dos direitos à saúde, com manutenção e aperfeiçoamento do SUS, considerando as especificidades da saúde da população negra, que é o que Benedita falou aqui, porque Benedita e Padilha sabem disso.
o movimento negro tem um acúmulo na elaboração de políticas. Não é uma coisa da nossa cabeça de agora. Há quantos anos o movimento negro formula sobre isso? E aí esse governo canalha do Bolsonaro vai e apaga dos documentos oficiais, lá da Fundação Palmares e também do Ministério da Saúde e da Educação, os documentos que foram frutos, por exemplo, das políticas nacionais de educação, da saúde integral da população negra, que tem um acúmulo maravilhoso. A gente não começa do zero, né? Então, com certeza, o programa de governo da Benedita vai beber dessa fonte que a gente construiu juntos nesses anos todos. E cada candidato e candidata pelo país afora pode buscar essa elaboração. Os programas nacionais de enfrentamento ao racismo, de direitos da população negra, das mulheres negras. Então, o nosso acúmulo histórico, o nosso conhecimento está registrado. A gente não começa do zero. Vamos beber dessa fonte, né? Muito bom, muito bem, Douglas. Muito bom, Douglas. O Douglas está compartilhando com a gente, nós vamos colocar aqui já o link na página para todo mundo poder ter acesso, né? Um é a plataforma antirracista para as eleições municipais 2020, construído pela Coalizão Negra por Direitos, e um outro link, que aí é um artigo do Douglas, né? Importância de apoio a candidaturas antirracistas, foi um debate no UOL, aqui tem a discussão sobre a verba, que inclusive, eu acho que é uma luta que a Benedita entrou, inclusive, no TSE, eu acho que no STF sobre isso, né? Os recursos amanhã, hein? É isso aí. Só então, falta um voto, hein? É isso aí. Só falta um voto. E eu vou falar sobre isso, Bené. A gente nem percebe aqui, já são 12h20, nós estamos há mais de uma hora aqui. Então, a gente sempre termina, Bené e Douglas, eu esqueci de falar isso para vocês, eu sempre esqueço de falar isso para os convidados, então fica meio surpreso em cima da hora o pessoal falar. Que é o seguinte, isso aqui é um programa que tem vereador, vereadora, gente de movimento popular, movimento sindical, parlamentar nosso que está reproduzindo, gente. Então a gente sempre termina perguntando aqui para o companheiro, para a companheira que é convidado, o seguinte: isso aqui é a Rede em Defesa da Vida. Qual que é a sua dica para defender a vida, para uma luta de defesa da vida nesta semana, né? Então eu vou começar dando a minha, que na quarta-feira, com a grande coincidência, nessa quarta-feira, dia 26, a partir das 2 horas, vai ter lá na Câmara dos Deputados, na Comissão da Covid-19, um requerimento assinado por mim, pela Benedita, pelo Marcelo Freixo, pela Talíria, pela Áurea, pelo Vicentinho, de vários parlamentares, para debater especificamente isso que a gente conversou um pouco aqui, sobre a Covid-19 e a população negra. Quarta-feira, às 14 horas, todo mundo pode acompanhar, participar, mandar pergunta, comentário, tudo, participar. A Bené vai lá, vai falar, né? Quem fez o requerimento vai falar, né? E a gente está convidando, está lá no convite, vários pesquisadores, pessoas, os trabalhadores da área da saúde que estão acompanhando esse tema, então quero convidar todo mundo. Isso é no site da Câmara, a pessoa pode ir lá no site da Câmara dos Deputados, procura a Comissão da Covid-19, vai estar lá o link, pode participar, mandar pergunta, questionamento. Se não, com certeza, tanto na minha página, @padilhando, quanto na página da Bené, como deputada, vocês podem acessar. Então, a minha dica é essa, ninguém perder, quem acompanhou o debate aqui, na quarta-feira, às 14 horas, aí vai ser a tarde inteira, muita gente podendo debater sobre os impactos da Covid-19 na população negra no nosso país. Bené, qual que é a sua dica aí da semana, Bené? Você já deu uma. Amanhã... Explica isso, Bené, explica isso. Muito importante. Vamos torcer, vamos fazer um movimento, vamos fazer uma hashtag, falta um voto para que nós tenhamos condição de negros e negras também participarem do fundo eleitoral para suas campanhas. Nós estamos nessa campanha, quem está no comando dela, dentro da sociedade civil, a gente pode dizer que é o Frei Davi, um grande parceiro de muitos anos, que a gente sempre procura, ele chega na Câmara, ele fala com todo mundo, ele vem com todo mundo, então são várias instituições, entidades que estão apoiando, e eu penso que este é um papel de todos nós, né?
amanhã, juntos, nós vamos acompanhar a votação do nosso voto que vai dar-nos essa vitória. A gente está pedindo a negros e negras, os que não são negros, os antirracistas, na verdade, nós estamos pedindo os antirracistas para virem conosco, né, nessa corrente. Falta apenas um voto. E se você puder fazer uma gravação no seu celular e amanhã você mesmo, olha, falta um voto, tá? Você mesmo vai colocando na rede, na sua rede, e colabora conosco para essa grande vitória, que vai ser uma vitória da maioria do povo brasileiro, que precisa estar representado no Congresso Nacional, precisa estar representado nos espaços públicos, precisa estar representado neste ano nas câmaras de vereadores e nas prefeituras. Muito bom, Bené. É exceção do TSE, isso, né, Bené? É o TSE. É uma das coisas que a Bené, enquanto parlamentar, liderou a ação junto ao TSE, para que... Ó, o Fidel voltou aí. Viva Fidel! O Fidel está ali atrás do Douglas aí. O Fidel está aí. Fidel olha aqui, Fidel. Fala aí para o Benedito. Fidel vai gravar. Fidel. Falta um voto, né, Fidel? Falta um voto. Falta um voto, depois eu te explico. Falta um voto para quê? Tá aqui. Para que ter a negrada com recurso para poder fazer a sua campanha também. Gente, muito bom. Muito legal. Douglas, eu vou estar junto com vocês nas duas ações. Na quarta-feira eu vou estar junto com você, Padilha, nesse debate lá na Câmara, né? Eu vou representar a UNEAFRO, junto com um grupo de companheiras que também estarão falando. UNEAFRO, EDUCAFRO, é tudo afro. Tudo junto. E amanhã, nessa movimentação do Falta um Voto, nós estamos juntos, né? A Coalizão Negra, ao lado do Instituto Marielle Franco, da EDUCAFRO, das Mulheres Negras Decidem, nessa campanha enorme aí de apoio à ação da Benedita e para conseguir essa vitória. Então, estaremos juntos nas duas ações. Além dessa, eu deixei também aqui, Padilha, um link de um manifesto que a Coalizão Negra colocou no ar há um mês atrás e que continua reverberando muito, que é esse aqui, ó. Isso. Enquanto houver racismo, não haverá democracia. Que é o grande debate que deve ser, do meu ponto de vista, Benedita, um pano de fundo para o debate eleitoral. Quer dizer, não é possível, num ano em que a pandemia causa barbárie no país, em que afeta especificamente os negros e que o debate racial vira debate nacional, a gente não pode permitir que o debate eleitoral e que a própria campanha eleitoral não carregue isso e não traga resultados positivos a nosso favor, ou seja, a favor da maioria. Então, todo mundo que está nos acompanhando aqui pode fortalecer esse manifesto acessando o site comracismonãohademocracia.org.br. comracismonãohademocracia.org.br. Você assina o manifesto e espalha o manifesto. Padilha e Benedita já assinaram, já compartilharam. Pode repercutir mais ainda todo mundo nas suas redes sociais e fortalecer a nossa movimentação. Ô, gente, quero agradecer, foi bom demais. Conversa boa, viu? Melhor do que isso, só se fosse presencial. Quando passar esse momento mais difícil, nós vamos estar juntos. Nós vamos estar juntos com a Bené lá no Rio de Janeiro. Aqui no Rio. Isso que eu vou falar, nós vamos estar juntos aí com a Bené no Rio de Janeiro. O Douglas vai também, nós vamos aí. Me chama aí, me convoca. Vamos lá, você vai vir um dia aqui com o Douglas aqui, ali perto do Itaí Paulista, Poá, Itaquá, viu, Bené? Você conhecer a banda aqui do extremo da Zona Leste de São Paulo e Alto Tietê. A gente nessa luta juntos, foi bom demais. Quero agradecer de novo todas as páginas que estão reproduzindo a nossa rede em defesa da vida. Agradecer em especial a página do presidente Lula, da presidenta Gleice, do PT Nacional, do Haddad, do DCM, do 247, que sempre reproduzem. Quero convidar aqui o Douglas e a Bené para reproduzir sempre. E vamos aí, tá junto. Amanhã só falta um voto, né, Bené? Né, Douglas? Falta um voto. Para que uma parte do fundo, para todo mundo saber, para que uma parte do fundo partidário que os partidos vão ter
sejam obrigados a investir em candidaturas de negros e negras nas eleições municipais. Um abraço, gente, foi bom demais. Passamos do horário aqui. Muito obrigado. Bom demais, vamos para a luta. Viu? Um grande Obrigado, abraço. Padilha, uma honra estar com vocês. Benedito, um beijo, força aí. Beijo grande. Tchau.